Glória a Deus, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero meditar com os irmãos hoje aqui em 10 erros teológicos muito perigosos, que nós precisamos atentar para esses erros e consertá-los. Claro, tem muito mais, mas eu considero esses 10 aqui, eu particularmente considero esses 10 aqui muito perigosos. E dependendo, pode até mesmo nos afastar da graça, meus irmãos. Então devemos tomar muito cuidado com esses 10 erros teológicos aqui, que eu considero os erros mais graves e mais perigosos. Vamos meditar aqui? Vamos lá. Não estou falando em ordem de mais pior que tem, enfim. Mais pior ficou estranho, né? Enfim. Mas não estou falando nessa ordem, não. Eu só enumerei aqui, mas não tem uma ordem de importância, não, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, ninguém precisa fazer nada para ser salvo. Meus irmãos, isso é uma teologia muito perigosa. Muito. Isso aqui tem como base a reforma protestante, né? É a teologia reformada, os irmãos conhecem, ministérios que tem base nessa teologia reformada. Então temos que tomar muito cuidado, porque se nós dissermos que nós não somos salvos por fazer nada, isso vai, dependendo da situação, nos condenar eternamente. Um tempo atrás o Espírito falou muito alto ao meu coração e eu tive uma percepção muito clara de que muitos cristãos hoje estão no lugar de tormento, no mundo dos mortos, na parte do compartimento onde estão em chamas, onde estão em tormentos, porque achavam que não poderiam fazer nada para serem salvos. Bastava crer no sacrifício de Jesus e curtir a vida sem responsabilidade. Então, determinadas práticas que essas pessoas, que esses irmãos nossos achavam que não iria atrapalhar a vida deles, e infelizmente morreram sem arrependimento. E estavam cientes de que seriam salvos, porque iam para a igreja, né? Participavam, adoravam a Deus na hora do louvor, levantava as mãos, chorava, enfim, falava de Jesus, cria piamente em Jesus, na sua obra na cruz, na sua graça maravilhosa, mas pelas suas obras, sem perceber, eles negavam a Cristo. Então, essa história de não fazer nada para ser salvo, isso é uma heresia destruidora. Porque de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos, se nós formos honestos com a palavra, nós vamos ver claramente a exigência de Deus para a obediência. Ah, mas ninguém consegue obedecer os mandamentos. Por que não? Será que não? 1 João 5,3 está escrito: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ora, se nós não pudéssemos praticar os mandamentos, Deus não ordenaria isso de nós. E ele seria muito injusto em punir os desobedientes. Ora, se ninguém pode obedecer aos mandamentos, então por que o Senhor está punindo a gente? É só ler a Bíblia, meus irmãos, está muito claro. Então, nós devemos tomar muito cuidado. De fato, a salvação, ela precisa ser acompanhada com obras. Amém, queridos? Em Tiago 2:22 está escrito que a fé, ela se consuma quando nós praticamos. Eu não tenho fé para praticar, pelo contrário, a gente pratica a fé e a gente pratica as ordenanças e ao praticar a palavra, a nossa fé, ela é consumada. Amém? É claro que na prática em si, se é que eu posso dizer assim, ninguém nasce de novo, porque ainda não tivemos oportunidade de praticar. Mas a disposição no coração em reconhecer nossos pecados e se arrepender conta para Deus. O problema é quando nós não nos arrependemos genuinamente. Aceitamos a Jesus, né? Repetimos uma oração com uma liderança, cremos no sacrifício dele, que ele morreu por mim, está tudo certo. Não, meus irmãos, deve haver uma disposição no coração de arrependimento. O ex-ladrão na cruz, ele se arrependeu de fato, foi salvo, sem praticar nada fisicamente falando. Ele não desceu da cruz para provar
que foi salvo, mas a disposição no coração dele contou. Se ele tivesse descido da cruz, ele obedeceria. Ele genuinamente se arrependeu. Então, até mesmo o novo nascimento é uma obra, porque a disposição no coração em se arrepender conta para Deus. Deus sabe, ele vai fazer de tudo para me obedecer. Agora, quando não há um arrependimento genuíno, ninguém consegue enganar a Deus. A palavra de Deus, a divina semente que nos transforma em novas criaturas, ela é viva e eficaz. Ela discerne os pensamentos e intenções do nosso coração. Não é de se admirar que as igrejas hoje, principalmente aqui no Ocidente, estão repletas de pessoas que não nasceram de novo. Porque simplesmente só aceitaram, concordaram com a morte de Jesus, creram nele, mas por suas obras o negam. Amém, queridos? Estão conseguindo compreender? Então, se nós não praticarmos obras, não seremos salvos. As obras que eu me refiro aqui é a prática dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são nada mais, nada menos do que não fazer as obras da carne de forma deliberada, proposital, sem arrependimento. Amém? Porque se voltarmos a pecar deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então essa história de que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para condenados, independente das nossas obras, isso é uma heresia destruidora. Amém, queridos? Cuidado com o calvinismo. Cuidado com pastores, com pessoas que são calvinistas. Muito cuidado. É claro que nem tudo que eles falam está errado. Por exemplo, os calvinistas creem que a igreja passará pela grande tribulação. Maravilha! Mas muito cuidado com os seus ensinos, porque são destruidores. Essa história de que não devemos fazer nada para sermos salvos é sofisma de Satanás e tem levado muitos para a condenação eterna. Amém? Ainda falando do calvinismo, segundo erro, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, eu não fiz nada para ser salvo, então se eu fui escolhido, independente do que eu faça, eu estou salvo. Alcancei a obra de Cristo na cruz. É impossível eu perder a salvação. Também tem tudo a ver, está um pouco ligado com esse primeiro erro que nós comentamos aqui. Ninguém precisa fazer nada para ser salvo, e uma vez salvo, salvos para sempre. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 10, ele pede para que nós possamos atentar para os erros do povo que saiu do Egito, que estava no deserto. E aí nós precisamos atentar que aqueles que julgam está em pé, olhe para que não caia. E tem diversas outras passagens na palavra de que não estamos garantidos ainda e que nós precisamos perseverar até o fim para sermos salvos. O próprio livro de Apocalipse, por exemplo, Jesus falando para as 7 igrejas, ele fala, olha só, ao que vencer. Isto quer dizer que pode haver e vai haver perdedores. Ou seja, há a possibilidade de vencermos e há a possibilidade de não vencermos. Amém, queridos? Então essa história de uma vez salvos, salvos para sempre, deleta isso, não permita que isso entre no seu coração, porque também é uma heresia destruidora e que, dependendo da situação, pode nos levar à condenação eterna. 3. A graça não se mistura com a lei. Calma aí. Que lei? Porque na palavra de Deus, nós precisamos compreender quais leis. Porque tem 3 tipos de lei que eu consigo enxergar na palavra de Deus. A lei dos 10 mandamentos, que não foram abolidas e nunca será. E tem também a lei da Constituição Civil de Israel. E tem a lei dos ritos cerimoniais que foram estabelecidos por causa da infidelidade do povo ao casamento, em Êxodo 19. Em Êxodo 32, eles fizeram aquela gandaia lá com bezerro de ouro, e dali em diante Deus estabeleceu os ritos cerimoniais, que foi um aio. Essa lei foi um aio até Cristo. Então, que história é essa de que a graça não se mistura com a lei? Calma, que lei? A lei dos ritos cerimoniais, sim, não se mistura. Porque Cristo, a graça, é o cumprimento da lei. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o cumprimento desses ritos cerimoniais. Wagner, quem são esses ritos cerimoniais?
circuncisão, para poder participar dos demais ritos cerimoniais, que eram obrigatórios até Cristo, até a morte de Cristo. Após a morte e ressurreição de Cristo, acabou, não precisamos mais fazer isso. Sacrifício de animais, guarda das festas literais, guarda dos sábados, rituais de purificação, entrega das primícias, que eram os dízimos. Dízimos fazem parte também dos ritos cerimoniais que foram abolidos por Cristo. Né? Dízimos somos nós, frutos da terra. Jesus Cristo, como grão de trigo, foi semeado e brotou, trazendo consigo muitos frutos. Nós somos os dízimos, não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro tem a ver com ofertas voluntárias. Amém, queridos? Também fazem parte dos ritos cerimoniais, os dízimos. Então, essa lei aí sim, interessante, né? Que 99% dos pregadores da graça pregam dízimo, né? Só porque lhe convém. Algo que realmente não se mistura com a graça, porque é rito cerimonial, mas não, é dinheiro, então, né? Passou pela cruz, tá bom, espertinho. Então, meus irmãos, a graça não se mistura com a lei, depende da lei. Dos ritos cerimoniais, beleza, não se mistura mesmo. Que Cristo é o cumprimento, é a realidade, Cristo é a igreja. Agora, os 10 mandamentos nunca, jamais foram abolidos. Pelo contrário, os 10 mandamentos estão escritos hoje no nosso coração, tatuados em nós, para que nós possamos cumprir. Quem não cumprir os 10 mandamentos, um só dos mandamentos, será transgressor de todos os demais. Porque aqueles que não roubam, mas matam, vão ser condenados. Aqueles que não roubam, não matam, não lançam falso testemunho, honram pai e mãe, mas adulteram, aquela prática de adultério vai anular toda a lei. Amém, queridos? Pecados deliberados. Nós não somos mais pecadores. Nós não podemos mais viver na prática do pecado, porque se formos novamente pecadores, a nossa condenação é certa. Amém, queridos? Então, que história é essa de que a graça não se mistura com a lei? Pelo contrário, né? A graça, ela nos capacita a cumprir a lei dos 10 mandamentos. Amém? É pelo Espírito que nós fazemos morrer os atos do corpo. Amém? Então, a graça não se mistura com a lei? Cuidado com esse tipo de ensino. Muito cuidado. A teologia da hipergraça acaba com a lei de Deus. Pega tudo que é lei, bota num pacote só e joga fora. Não. Que lei? Lei dos ritos cerimoniais? Beleza. Agora, a lei dos 10 mandamentos? Não, jamais. Isso está por toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Amém? Quarto erro perigoso. Não precisamos lutar contra o pecado. Também está envolvido, né? É parecido com as festas, né? São 7 festas e dessas 7 tem 3 grandes reuniões, né? 3 grandes festas. Mas dentro dessas 3 festas tem outras 4 festas. Então, é parecido, né, que eu escrevi aqui. Ninguém precisa fazer nada para alcançar a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. A graça não se mistura com a lei e não precisamos lutar contra o pecado. É praticamente como se fosse uma grande festa e dentro dessa festa outras 3. Então, está tudo incluído naquilo que eu falei para os irmãos. Será que eu não preciso lutar contra o pecado? O pecado já acabou? Né? Então, quando você vê um ministério que não confronta pecados, que não fala do perigo do pecado, desconfie, cuidado. Teologia da prosperidade, teologia do coaching, principalmente a teologia do coaching, não prega contra o pecado. Só se preocupa com sua vida bem-sucedida nesta terra, com o seu emocional, elevando o seu ego, uma mensagem totalmente antropocêntrica, um homem no centro. Eles foram capazes de dizer que nós somos o ponto fraco de Deus. Olha aí, nós estamos no centro. Que isso, meus irmãos? Cuidado, tá cheio. Se você entrar nos canais desses, não vou nem chamar de irmão, mas essas pessoas aí, elas estão com milhares e milhares e milhares de seguidores. Teologia do coach é doutrina de demônios. Muito cuidado, queridos, muito cuidado. Quinto erro teológico perigoso. Se você tiver fé, você será rico e viverá nesta terra em pleno conforto. Um texto que eles falam muito, 2 Coríntios 9, acho que é 9 ou 8, está por ali. Que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre
para que pela sua pobreza tornássemos ricos. Texto fora de contexto e mal interpretado. Porque se fosse assim, o apóstolo Paulo seria rico. Os 2 apóstolos de Jesus, os 2 apóstolos que andaram com Jesus, que viram Jesus face a face, também seriam ricos. Jesus seria rico. E o que dizer dos primeiros cristãos até o século II, que foram brutalmente perseguidos, massacrados, jogados nas arenas, queimados vivos, presos, maltratados, né, que o escritor aos Hebreus fala lá em Hebreus 11, dos quais o mundo não era digno deles. E os irmãos hoje que estão morrendo, sendo perseguidos, presos, maltratados nos países perseguidos, eles não são? Não têm fé? Que história é essa? Que se eu tiver fé eu vou ser rico? Que história é essa? Pelo contrário, a palavra de Deus, Jesus falou demais acerca de dinheiro. Se nós lermos os 4 evangelhos, principalmente os 3 primeiros, nós vamos ver Jesus falando o tempo todo de dinheiro. O tempo todo de dinheiro não. Perdão. Ele falou demais acerca de dinheiro. Mas todas as vezes, 100% numa conotação negativa. Cuidado! A vida do homem não consiste na quantidade de bens que possui. Que mais? É mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Cuidado! E o apóstolo Paulo, mesma coisa, em 1 Timóteo 6, os que querem ficar ricos vão sair da fé, vão entrar em grandes sofrimentos, meus irmãos. Contentem-se com o que têm, Hebreus 13, porque Deus jamais te abandonará. Né? Nada trouxemos para este mundo e é certo que nada levaremos dele. Tendo que comer, beber e vestir, estejamos com isto satisfeitos. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ah não, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que história é essa, meus irmãos? Que todas as demais coisas? Vamos ler o contexto. E estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas são dentro do contexto? Comer, beber e vestir. Amém, queridos? Não estou dizendo que Deus não pode usar ricos para poder proclamar a sua palavra. A palavra de Deus diz em Provérbios que Deus fez o pobre e o rico. Por quê? Para que tenha sempre um filho seu em todas as esferas da sociedade. Classe rica, média, pobre. Então não tem essa história de que se eu for rico... Olha, se eu tiver fé, eu serei rico. Que história é essa? Que mentira é essa? Então vamos pegar todos esses fiéis que eu citei aqui, que não foram ricos. João Batista, olha aí. Morreu com um pouco mais de 30 anos, decapitado na prisão, tendo nada. E aí? Jesus elogiou ele. Ó, dentro de nascido de mulher não teve maior que João Batista. Será que de fato é essa riqueza que a palavra tanto fala? Não ajuntem tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde vira traça, ferrugem, consome, mas ajuntais tesouro nos céus. Para a igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas que não teve nenhuma repreensão. Olha só, eu conheço a sua pobreza, mas você é rica. Olha aí. Meu Deus. Que mais? No próprio contexto de 2 Coríntios 8 e 9, as igrejas da Judéia estavam passando por necessidade, meus irmãos. E o apóstolo Paulo estava coletando donativos para abençoar os cristãos pobres da Judéia. E teve uma classe de cristãos da Macedônia que o apóstolo Paulo nem chamou para participar porque eles eram mais pobres ainda do que o povo da Judéia. Mas por causa da sua profunda pobreza, eles imploraram que participassem desses donativos. Lê lá, meus irmãos, 2 Coríntios 8. Aí a gente pega dentro de um contexto e fala que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Ah, mas ele está falando de donativos, de plantar para colher. Meus irmãos, nós precisamos ter muito equilíbrio naquilo que nós meditamos. Então, se você tiver fé, será rico e viverá nesta terra em pleno conforto. Mentira de Satanás. Principalmente nos dias que virão. Eu não estou falando, meus irmãos, rapidinho, que Deus não abençoa o fruto do nosso trabalho. Claro que Ele abençoa. Mas dizer que se eu tiver fé, serei rico, e se eu der o dízimo todo mês, eu serei rico, que história é essa, meus irmãos? Que doutrina maluca é essa?
Então, a igreja do fim, ela será totalmente desapossada de tudo, porque só vai poder comprar e vender quem aceitar a marca da besta. E a teologia da prosperidade, esse tipo de doutrina, se você tiver fé, você vai ser rico, está conduzindo o povo a negar a Jesus nesse tempo do fim. Porque não está preparando o povo para perder tudo, para sofrer. Meus irmãos, enquanto não vem a perseguição, é ter como se não tivesse. É isso que a palavra nos ensina em 1 Coríntios 7, a partir do verso 29. Ter como se não tivesse. Porque a aparência desse mundo vai passar. E estamos chegando no período da última semana dos últimos 7 anos da humanidade, que antecederão a volta de Cristo. Então essa doutrina da teologia da prosperidade não prepara a igreja para o tempo do fim. Amém? Sexto, você pode se divorciar do seu cônjuge e casar novamente. Não está feliz? Casou, não deu certo? Paciência. Você precisa ser feliz. Casa de novo. Mas só que a palavra nos diz que a única exceção fora a morte para um novo casamento é um dos cônjuges adulterar, trair, e mesmo assim, sem se arrepender. É a única exceção fora a morte para um divórcio e um novo casamento. Qualquer outro motivo, a Bíblia não orienta. Você pode até mesmo se separar da sua mulher, ou sua mulher se separar de você, mas não podem casar novamente. O novo casamento só pode mediante ou morte de um dos cônjuges ou imoralidade sexual, adultério de uma das partes, e mesmo assim, sem arrependimento. Se houver genuíno arrependimento, deve haver reconciliação. Fora isso, não pode ter outro casamento. Mas eu estou apanhando do meu marido. Não pode casar. Se separa dele, mas não casa novamente. A menos que ele te traia, aí você pode casar. Meus irmãos, nós precisamos aprender a sofrer. Os nossos sofrimentos não se comparam com os sofrimentos, por exemplo, dos nossos irmãos da igreja perseguida. Não se comparam. O que é apanhar do marido comparado a uma liderança, um governo que bota na prisão e deixa lá com fome, com sede, torturado, arrancado a pele, machucado as unhas, cortado os olhos. E aí? Isso se compara? Então eu não quero sofrer, eu quero ser feliz, mas minha esposa, por exemplo, não está me satisfazendo sexualmente, então eu vou procurar outra mulher na rua. Que isso, meus irmãos? Não quer sofrer. Estou dando só exemplos, meus irmãos? Então, eu apanho do marido, então eu não vou ficar apanhando, eu não quero sofrer, eu quero ser feliz. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós não estamos aqui, meus irmãos, com foco de curtir a vida. Nós estamos aqui com foco de cumprir a missão. E o Evangelho nos faz sofrer. Mas são sofrimentos necessários para o nosso amadurecimento. E são oportunidades que Deus está nos dando para que nós possamos ser mais maduros ainda na fé. Então, que nós possamos aproveitar os sofrimentos para que nós possamos crescer. Tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, meus irmãos, divórcio e novo casamento só ou por morte ou por adultério de uma das partes, e mesmo assim, sem arrependimento. Qualquer outro motivo, novo casamento é pecado. Amém? 7. A igreja só será salva se guardar literalmente o sábado. Então já estou condenado porque eu nunca guardei o sábado, nem nunca vou guardar. Porque isso está dentro do pacote dos ritos cerimoniais. Mas Wagner, nos 10 mandamentos, o 4º mandamento é guardar o sábado. Nós precisamos compreender que ali a guarda do sábado é no nosso coração. Lembra-te do sábado para o santificar. O nosso sábado é o milênio, é o reino que virá. E nós precisamos nos santificar para entrar nesse sábado, porque sem santificação ninguém verá o Senhor como Ele é. Então esse é o nosso sábado. Lê lá Hebreus 3, Hebreus 4. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Ele está dentro de nós. Então, literalmente falando, eu não preciso guardar um dia específico, nem um domingo. Porque aí tem outra forma errada de interpretar a Bíblia. Não é o sábado que tem que se guardar. O dia do Senhor é o domingo. Não, o dia do Senhor é todos os dias.
Amém, queridos? Então, a ordenança do quarto mandamento hoje, na nova aliança, é nos santificarmos. Lembra-te desse sábado. Então se santifica esse sábado no coração, porque não vai entrar nesse sábado, no reino milenar, nesse 7º dia, no dia do Senhor, se não se santificar. Amém, queridos? Nós guardamos todos os dias hoje em espírito. A nossa vida deve ser uma vida de guarda do sábado, porque o Senhor do sábado mora dentro de nós. Amém, queridos? Então nós precisamos nos santificar para entrar neste sábado, que é o verdadeiro sábado. Né? Se Josué tivesse de fato determinado aquele sábado, não falaria acerca de outro dia. Então esse outro dia é de fato o repouso sabático do povo de Deus, que é o reino milenar, e que sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa é a guarda do quarto mandamento. Andarmos em santidade para que possamos adentrar este sábado. 8. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os irmãos já sabem muito bem que isso é uma baita de uma heresia. E isso não prepara a igreja para a grande tribulação. Porque muitos estão acreditando que não vão sofrer. E quando chegar de fato a última semana e o anticristo se manifestar e eles enxergarem que não forem arrebatados, vão negar a Jesus. Vão se acovardar. E de fato, quem prega que a igreja vai sair da terra antes da grande tribulação está despreparando a igreja para sofrer. Amém? 9. Jesus poderá voltar a qualquer momento. Nenhum momento na palavra nós podemos enxergar isso. Por quê? Porque devemos compreender o mistério das festas. Desde a criação, nós precisamos compreender que Deus anuncia o fim desde o começo. Em Isaías 46, está escrito lá que Deus anuncia o fim desde o começo. Então, desde a criação, nós podemos compreender que o mundo foi criado em 6 dias, concluído no 7º, e nesse dia o Senhor descansou. E nós entendemos que de Adão até Jesus foram 4.000 anos. Jesus morreu, foi assunto aos céus e prometeu voltar em mais 2 dias, 2.000 anos. 6.000 anos, quando completarem-se os 6.000 anos, no 7º milênio, Jesus volta para reinar com a igreja. Então é necessário se cumprir esses 6.000 anos. Como é que eu posso dizer para os irmãos que Jesus pode voltar a qualquer momento, desde quando ele foi assunto aos céus? Ah não, o apóstolo Paulo ensinava que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Me prova na Bíblia. Porque o apóstolo Paulo ele conhecia a escatologia. Ele sabia que era para tempos longínquos. Amém, queridos? Estamos com um tempo avançado, mas eu tenho aqui uma playlist escrito escatologia. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Eu gravei 5 vídeos falando sobre erros do pré-tribulacionismo. São vídeos pequenos, bem rápidos, se os irmãos puderem assistir, clica aí na playlist escatologia, os 5 primeiros vídeos. Eu falo, né? Um desses vídeos eu falo sobre, será que Jesus pode voltar a qualquer momento? O apóstolo Paulo ensinou isso? E eu provo para os irmãos claramente pela palavra que não. E para finalizarmos, os judeus de sangue e a igreja são 2 povos diferentes. Ou seja, judeus e gentios são povos diferentes. Israel e igreja são povos diferentes. Dividir Israel de igreja também é um erro muito perigoso. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação e os judeus vão completar a sua jornada. Ou que Israel, a nação de Israel, é mais santa do que o Brasil, por exemplo. Então, há uma idolatria muito grande nos dias de hoje acerca da nação de Israel. É claro, quando Jesus voltar, ele vai reinar de Israel conosco para as nações. Israel, em especial, Jerusalém será a capital do reino milenar. Israel será engrandecida por entre as nações, mas hoje não. Então hoje há uma idolatria muito grande, né? Irmãos que já se batizaram aqui no Brasil foram se batizar no Rio Jordão novamente. Vão lá para o Muro das Lamentações orar. Eu preciso ir para o Muro das Lamentações orar, meus irmãos? Fala sério. Entra no teu quarto. Você pode orar em qualquer lugar, porque nós adoramos ao Pai em espírito e verdade. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Vai chegar um momento em que vocês não adorarão o Pai nem em Jerusalém e nem em este monte em Samaria.
Então eu não preciso ir em Jerusalém para poder adorar a Deus de forma mais eficaz. Eu não preciso subir ao Monte das Oliveiras para que minhas orações cheguem mais diante de Deus, sejam mais fervorosas. Nós devemos ter equilíbrio. Então não há uma divisão de Israel e igreja. A igreja é o Israel de Deus. Judeus e gentios num só corpo. Amém, queridos? Então esses são os 10 erros teológicos que eu consigo enxergar que são perigosos. Amém, queridos? E tem outros erros que não são tão graves, mas que podem fazer com que nós percamos galardão se nós ensinarmos. Dízimo foi um deles. Que mais? Trindade. Nós já aprendemos. Nesse canal eu fiz também uma série Compreendendo o Espírito Santo. Foram 11? Acho que foram 11 ou 12. Foram 12. 12 mensagens. De forma bem clara e objetiva, nós aprendemos que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho, mas são erros que não vão atrapalhar na nossa salvação. Pode fazer com que nós percamos galardão. Pastorado feminino também, a Bíblia proíbe. Enfim, mas os 10 piores erros que eu considero são esses 10 aqui que eu mencionei para os irmãos. Amém, queridos? Se vocês conhecem alguns outros erros que eu não citei aqui, escreve aqui nos comentários ou manda para mim uma mensagem pelo WhatsApp. Enfim, e vamos alinhando essas verdades. É tempo de restauração, meus irmãos. E a palavra de Deus ela vai ser restaurada ao padrão de origem. A doutrina dos apóstolos será restaurada antes da volta de Jesus, na boca dos pequeninos. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.